A ridícula ideia de nunca mais te ver. De Rosa Monteiro. Capítulo: A ridícula ideia de nunca mais te ver. A verdadeira dor é indizível. Se você consegue falar a respeito das suas angústias, está com sorte. Significa que não é nada tão importante. Porque quando a dor cai sobre você sem paliativos, a primeira coisa que ela arranca é a palavra. É provável que você reconheça o que estou dizendo. Talvez já o tenha experimentado, pois o sofrimento é algo muito comum em todas as vidas, assim como a alegria. Falo daquela dor que é tão grande que nem parece nascer de dentro, como se você tivesse sido soterrada por uma avalanche. E está tão enterrada debaixo dessas toneladas de dor pedregosas que não consegue nem falar. Você tem certeza de que ninguém vai ouvi-la. Agora que penso nisso, é algo muito parecido com a loucura. Na minha adolescência e na minha juventude, sofri várias crises de angústia. Eram ataques de pânico repentinos, tonturas, uma sensação aguda de perda da realidade, o pavor de estar enlouquecendo. Estudei psicologia na Universidade de Complutense. Abandonei o curso no último ano. Justamente por isso, porque pensava que estava louca. Na realidade, acho que essa é a razão pela qual 99% dos profissionais do ramo fazem psicologia ou psiquiatria. 1% restante são filhos de psicólogos ou psiquiatras, o que é ainda pior. Só para registrar, não acho errado que seja assim. Aproximar-se do exercício terapêutico, tendo sabido o que é o desequilíbrio mental, pode proporcionar mais entendimento, mais empatia. Para mim, aquelas crises de angústia ampliaram meu conhecimento de mundo. Hoje fico feliz de havê-las tido. Assim eu soube o que era a dor psíquica, que é devastadora por ser inefável. Pois a característica essencial do que chamamos de loucura é a solidão. Mas uma solidão monumental. Uma solidão tão grande que não cabe na palavra solidão e que não podemos nem imaginar se não estivermos lá. É sentir que você se desconectou do mundo, que não vão conseguir te entender, que você não tem palavras para se expressar. É como falar uma língua que ninguém mais conhece. É ser um astronauta flutuando à deriva na vastidão negra e vazia do espaço sideral. É desse tamanho de solidão que estou falando. E parece que na dor verdadeira, na dor avalanche, acontece algo parecido. Embora a sensação de desconexão não seja tão extrema, você tão pouco consegue dividir nem explicar seu sofrimento. Já diz a sabedoria popular: fulaninho enlouqueceu de amargura. A tristeza aguda é uma alienação. Você se cala e se fecha. Foi o que fez Marie Curie quando lhe trouxeram o cadáver de Pierre. Fechou-se no mutismo, no silêncio, numa aparente frieza pétrea. Estavam casados havia 11 anos e tinham 2 filhas, a mais nova com 14 meses. Pierre havia saído aquela manhã, como de costume, a caminho do trabalho. Almoçou com os colegas e, ao voltar para o laboratório, escorregou e caiu em frente a uma pesada carruagem de transporte de mercadorias. Os cavalos desviaram dele, mas uma roda traseira lhe arrebentou o crânio. Morreu na hora. Entro no salão. Diz-me: morreu. Pode alguém entender tais palavras? Pierre morreu. Ele a quem eu vira partir pela manhã.
Ele, a quem eu esperava apertar entre os braços naquela tarde. Eu só tornaria a vê-lo morto. E acabou-se para sempre. Sempre, nunca. Palavras absolutas que não podemos compreender. Sendo como somos, pequenas criaturas presas em nosso breve tempo. Você nunca brincou, na infância, de tentar imaginar a eternidade? O infinito que se desenrola à sua frente como uma vertiginosa e interminável fita azul? A primeira coisa que te derruba no luto, a incapacidade de pensar nele e admiti-lo. A ideia simplesmente não entra na sua cabeça. Como é possível que não esteja mais? Aquela pessoa que ocupava tanto espaço no mundo, onde foi que se meteu? O cérebro não consegue entender que tenha desaparecido para sempre. E que diabos é sempre? É um conceito anti-humano. Quero dizer, que foge à nossa possibilidade de entendimento. Como assim? Não vou vê-lo nunca mais? Nem hoje, nem amanhã, nem depois, nem daqui a um ano? É uma realidade inconcebível que a mente rejeita. Não vê-lo nunca mais é uma piada sem graça, uma ideia ridícula. Às vezes, tenho a ideia absurda de que tudo isso é uma ilusão e que vais voltar. Não tive ontem, ao ouvir a porta fechar, a ideia absurda de que eras tu? Depois da morte de Pablo, eu também me peguei durante semanas pensando: vamos ver se ele deixa de ser besta e volta de uma vez. Como se sua ausência fosse uma peça que ele estivesse pregando para me irritar, como às vezes fazia. Entenda, não era um pensamento real e de todo declarado, mas uma daquelas ideias no meio do caminho, tremulando na beira da consciência como peixes nervosos e escorregadios. Da mesma maneira, todos sabem que muitas pessoas acreditam ver na rua o ente querido que acabaram de perder. Nunca aconteceu comigo. A grande Ursula K. Le Guin expressa isso muito bem no poema nu e cru intitulado On Hemlock Street, na Rua Cicuta. I see broad shoulders, a silver head, and I think, John, I think, Dad. Vejo costas largas, uma cabeça prateada, e penso, John, e penso, morto? Tive a imensa sorte e o privilégio de cultivar certa amizade com Ursula K. Le Guin, que é uma das escritoras cuja influência sobre minha obra eu reconheço de maneira consciente. O outro é Nabokov. Quando lhe escrevi contando que queria fazer um livro sobre Madame Curie, ela respondeu, abre aspas, li uma biografia de Marie Curie quando tinha 15 ou 16 anos. Incluía vários trechos de seu diário. Fiquei impressionada, admirada e assustada. Talvez a memória esteja me traindo, mas me lembro de que, depois que Pierre morreu na rua, ela guardou o lenço com o qual havia tentado limpar o rosto dele. Parte de seu sangue e de seus miolos haviam ficado no tecido. E ela o guardou, escondendo-o de todo mundo, até que teve que queimá-lo. Essa imagem me assombrou desesperadamente todos esses anos. Fecha aspas. Caramba, pensei. Não vi esse detalhe em nenhuma das biografias que utilizei? Considerando a idade de Úrsula, ela nasceu em 1929. Pensei que talvez se tratasse do livro que a segunda filha de Marie, Eve, escreveu sobre a mãe em 1937. Na época em que recebi o e-mail de Le Guin, eu ainda não tinha lido essa obra. Ela está fora de catálogo,
e tive que importunar meio mundo até conseguir um exemplar de segunda mão em inglês, de modo que as palavras de Úrsula me fizeram repassar com atenção o breve diário de Curie, e descobri um parágrafo que, à luz dessa sinistra explicação, tinha um sentido bastante revelador. Abre aspas. Eu e minha irmã queimamos tua roupa no dia da catástrofe. Numa fogueira enorme, eu jogo os farrapos de tecido recortados com os grumos de sangue e os restos de miolos. Horror e miséria. Eu beijo o que resta de ti para além de tudo isso. Fecha aspas. Na minha primeira leitura, pensei que haviam queimado a roupa pouco depois do acidente e entendi. Beijo o que resta de ti como uma metáfora. Mas agora eu temia o pior. Esperei ansiosa a chegada do livro de Yves e, de fato, me deparei com uma cena brutal. Quase 2 meses depois da morte de Pierre, um dia antes de a irmã de Marie, Bronia, voltar à Polônia, Madame Curie lhe pediu que a acompanhasse até seu quarto e, depois de fechar cuidadosamente a porta, tirou do armário um volume enorme, embrulhado em papel impermeável. Era a trouxa de roupas de Pierre, com coágulos de sangue e pedaços de cérebro grudados. Ela havia guardado secretamente aquela nojeira. Você tem que me ajudar a fazer isso, implorou para Bronia, e começou a cortar o tecido com uma tesoura e a jogar os pedaços no fogo. Mas quando chegou aos restos de matéria orgânica, não pôde continuar. Pôs-se a beijá-los e a acariciá-los diante do horror da irmã, que arrancou as roupas das suas mãos e acabou com a lúgubre tarefa. Não me admira que a imagem tenha marcado a menina Úrsula. Estou dizendo que o sofrimento agudo é como um arroubo de loucura. Por fora, Marie surpreendeu pela sua contenção emocional. Aquela mulher fria, calma, enlutada, autônoma em que Marie havia se transformado, diz sua filha Yves. Mas, por dentro, ardia a demência pura da dor. Nunca cheguei a isso, é claro. Pelo contrário, quis me comportar no meu luto e arregacei as mangas. Imediatamente me desfiz de toda a sua roupa, guardei seus pertences à chave, mandei estofar sua poltrona preferida, aquela em que ele sempre se sentava. Fui durona demais. Quando o estofador chegou para buscar a poltrona, sentei-me nela desesperada. Queria curtir o suor impregnado no tecido, o velho vestígio do seu corpo. Arrependi-me de ter chamado o profissional, mas não tive coragem ou convicção suficiente para lhe dizer que tinha mudado de ideia. Ele levou a poltrona. Aqui está ela agora, revestida de um tecido listrado, alegre e banal. Nunca mais a usei. Comportar-se no luto. #fazer o que se deve. Vivemos tão alienados da morte que não sabemos como agir. Temos uma enorme confusão na cabeça. No meu caso, encarei o luto como uma doença da qual precisava me curar o quanto antes. Creio que é um erro bastante comum, porque na nossa sociedade a morte é vista como uma anomalia e o luto como uma patologia. Falamos constantemente de mortes evitáveis, como se a morte pudesse ser prevenida em vez de adiada, diz a doutora Iona Helf no seu livro Matters of Life and Death, Questões de Vida e Morte. E Thomas Lynch, aquele curioso escritor estadunidense que há 30 anos é diretor de uma funerária, explica em The Undertaking, o empreendimento. Abre aspas. Estamos sempre morrendo de falências, anomalias, insuficiências, disfunções,
paradas, acidentes. São crônicos ou agudos. A linguagem dos atestados de óbito, a de Milo diz falência cardiopulmonar. É a linguagem da fraqueza. Da mesma forma, diremos que a senhora Hornsby, em seu sofrimento, está derrubada, destroçada ou em pedaços, como se houvesse algo estruturalmente incorreto nela. É como se a morte ou a dor não fizessem parte da ordem das coisas, como se a falência de Milo e o choro de sua viúva fossem ou devessem ser motivo de vergonha. Fecha aspas. E, de fato, eu não queria me sentir envergonhada pela minha tristeza. Sou aquele tipo de pessoa que sempre tenta #fazer o que deve. Por isso colecionei tantos 10 na escola. Então procurei ceder ao que acreditava que a sociedade esperava de mim depois da morte de Pablo. Nos primeiros dias, as pessoas lhe dizem: chore, chore que faz bem. E é como se dissessem: é preciso furar e espremer esse abscesso para sair o pus. E é justamente nos primeiros momentos que você tem menos vontade de chorar, pois está em choque, exaurida e fora do mundo. Mas logo depois, em seguida, justo quando você está encontrando o fluxo aparentemente inesgotável do seu pranto, as pessoas à sua volta começam a lhe cobrar um esforço de vitalidade e otimismo, de esperança no futuro, de recuperação da sua tristeza. Porque é exatamente assim que se diz: fulano ainda não se recuperou da morte de Cicrana. Como se tratasse de uma hepatite. Mas você não se recupera nunca. Esse é o erro. A gente não se recupera, se reinventa. Não é minha intenção criticar ninguém ao contar isso. Eu também agi assim antes de saber. Também disse: chore, chore. E 3 meses depois: vamos, chega, levante essa cabeça, ânimo. Com a melhor das intenções e o pior dos resultados, certamente. Não quero dizer com isso que os parentes tenham de passar 2 anos vestidos de preto, fechados em casa e soluçando de manhã até de noite, como se fazia no passado. Oh, não! O luto e a vida não têm nada a ver com isso. Na verdade, a vida é tão tenaz, tão bela, tão poderosa, que mesmo nos primeiros momentos da dor, você pode gozar de instantes de alegria. A delícia de uma linda tarde, uma risada, uma música, a cumplicidade de um amigo. A vida abre passagem com a mesma teimosia com que uma plantinha minúscula é capaz de rachar o chão de cimento e botar a cabeça para fora. Mas, ao mesmo tempo, a tristeza também segue seu curso. E é com isso que a nossa sociedade não lida bem. Logo escondemos ou proibimos o sofrimento tacitamente. Manhã de 11 de maio de 1906. Meu Pierre. Levanto depois de ter dormido bem, relativamente tranquila, passado apenas 1/4 de hora de tudo isso. E vê só, mais uma vez tenho vontade de uivar como um animal selvagem. Marie dizia esse tipo de coisa no seu diário. O calafrio da indecência. Provavelmente Marie Curie tenha se salvado da ruína escrevendo essas páginas, que são de uma sinceridade, de um desprendimento e de uma nudez impactantes. É um diário íntimo, não foi pensado para publicação. Por outro lado, ela não o destruiu, conservou-o. Claro que era uma carta pessoal dirigida a Pierre. Um último elo de #palavras. Uma espécie de cordão umbilical derradeiro com seu morto. Não me admira que Marie fosse incapaz de se desfazer dessas anotações desoladoras. Confesso que, durante muitos anos, considerei uma indecência fazer uso artístico da própria dor. Abominei que Eric Clapton,
compusesse Tears in Heaven, Lágrimas no Céu, a canção dedicada ao seu filho Connor, morto aos 4 anos de idade ao cair do 53º andar de um prédio em Nova York. E me incomodou que Isabel Allende publicasse Paula, romance autobiográfico sobre a morte da sua filha. Para mim, era como se estivessem, de algum modo, traficando aquela dor que deveria ser tão pura. Depois, com o tempo, fui mudando de opinião. Na verdade, cheguei à conclusão de que é algo que todos nós fazemos. Embora nos meus romances eu fuja com veemência do tom autobiográfico, simbolicamente estou sempre lambendo minhas feridas mais profundas. A origem da criatividade está no sofrimento, o próprio e o alheio. A verdadeira dor é inefável, nos deixa surdos e mudos. Vai além de qualquer descrição e qualquer consolo. A verdadeira dor é uma baleia grande demais para ser arpoada. E, no entanto, e apesar disso, nós, escritores, insistimos em dispor palavras no vazio. Lançamos palavras como quem atira pedrinhas num poço radioativo até ficar cego. Agora sei que escrevo para outorgar ao mal e à dor um sentido que, na verdade, tenho certeza de que eles não têm. Clapton e Allende utilizaram o único recurso que conheciam para poder lidar com o que aconteceu. A arte é uma ferida feita de luz, diria George Sprague. Precisamos dessa luz. Não apenas quem escreve, pinta ou compõe músicas, mas também aqueles que leem, veem quadros ou ouvem um concerto. Todos precisamos da beleza para que a vida nos seja suportável. Fernando Pessoa expressou isso muito bem. A literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta. Não basta. Por isso estou escrevendo esse livro. Por isso você o está lendo.